Vão! Droga! Foi no seu escritório, ele não estava blefando! Cala a boca! Jesse Lee é um homem morto! O cinema de faroeste sempre foi um dos gêneros mais icônicos da história do entretenimento, retratando o velho oeste americano com suas narrativas de honra, vingança e sobrevivência. No entanto, por décadas, esse gênero foi amplamente dominado por personagens e histórias centradas na perspectiva branca, deixando de lado a significativa presença de homens e mulheres negros que também moldaram essa era histórica. Posse, A Vingança de Jesse Lee, dirigido e estrelado por Mario Van Peebles, surge como uma ousada releitura desse universo, trazendo uma abordagem inovadora e necessária ao gênero. Lançado nos Estados Unidos em maio de 1993, Posse rapidamente chamou a atenção do público e da crítica por sua representação diferenciada e sua narrativa envolvente. O filme conta a história de um grupo de soldados negros que desertam do exército norte-americano e partem em busca de uma nova vida, retornando ao oeste. Seu destino é Freemanville, uma cidade fundada por ex-escravizados que buscam viver livres da opressão e do racismo sistêmico. No entanto, essa liberdade está constantemente ameaçada pela hostilidade vinda de Cutterstown, uma cidade vizinha dominada pela Ku Klux Klan, que se recusa a aceitar a presença de uma comunidade negra próspera e independente. O protagonista, Jesse Lee, interpretado pelo próprio Van Peebles, lidera esse grupo de homens em uma jornada marcada por desafios, confrontos e momentos de redenção. O filme utiliza uma estrutura narrativa que mescla o presente e o passado, sendo contado em flashback por um ancião que sobreviveu aos acontecimentos retratados. Essa escolha estilística estabelece uma conexão entre as memórias do Velho Oeste e o impacto dessas histórias na identidade cultural afro-americana. A inspiração para a Posse remonta a uma necessidade de revisitar o gênero western sob uma nova perspectiva. A inclusão de personagens negros no contexto do Velho Oeste é histórica e socialmente relevante, visto que aproximadamente 1/3 dos cowboys dessa época eram afro-americanos, embora essa realidade tenha sido amplamente ignorada pelo cinema tradicional. Mario Van Peebles, que também assina a direção, herdou do pai, Melvin Van Peebles, o compromisso de contar histórias que destacam a experiência negra na América. Melvin, que também atua no longa, foi um dos pioneiros do cinema blaxploitation na década de 1970, com filmes que abordavam a resistência e a força da comunidade negra em meio à adversidade. Essa influência se reflete em Posse, que mistura elementos de western clássico com a energia e a identidade do cinema negro contemporâneo. A produção de Posse também se destaca por seu estilo visual dinâmico e suas influências cinematográficas. O filme incorpora elementos dos faroestes spaghetti, populares nas décadas de 1960 e 1970, como a estilização das cenas de ação, a dramaticidade das composições visuais e o uso expressivo da trilha sonora. A câmera de Van Peebles explora angulações ousadas, colocando-se em posições inusitadas, sob as patas dos cavalos, dentro de cofres ou acompanhando projéteis em câmera lenta. Esse estilo dinâmico confere ao filme um ritmo vibrante e um senso de grandiosidade que ecoa os melhores momentos do gênero western. A música é um elemento essencial em Posse, ajudando a construir a atmosfera e a identidade da narrativa. A trilha sonora combina diversos estilos musicais, incluindo cantigas de trabalho, blues e gospel, destacando a riqueza cultural da comunidade negra no Velho Oeste. A inclusão de artistas renomados como os rappers Tony Locke e Big Daddy Kane reforça a ponte entre o passado e o presente, trazendo uma sonoridade autêntica e pulsante para o filme. Com um elenco que mescla veteranos do cinema com talentos emergentes, Posse presta homenagem a nomes importantes do western, como Woody Strode, que participou de clássicos como O Homem que Matou o Facínora e Audazes e Malditos. A presença de Strode confere ao filme um elo entre o western tradicional
e essa nova perspectiva que Van Peebles propõe. Apesar de seu impacto e de sua relevância histórica, Posse não recebeu a atenção que merecia em alguns mercados internacionais, incluindo o Brasil, onde sequer foi lançado nos cinemas. Esse descaso reflete as barreiras ainda existentes na indústria cinematográfica para filmes que desafiam narrativas convencionais e ampliam a representação de grupos marginalizados. No entanto, a importância de Posse, a vingança de Jesse Lee, vai além de sua recepção comercial. O filme resgata e valoriza um capítulo frequentemente esquecido da história americana, proporcionando uma nova leitura do faroeste e reafirmando a presença negra na construção desse universo. Através de sua narrativa vibrante, sua cinematografia impactante e sua trilha sonora envolvente, Posse se firma como uma obra essencial dentro do gênero, desafiando estereótipos e celebrando a força de seus protagonistas. Assim, o filme de Mario Van Peebles transcende as convenções do faroeste tradicional, trazendo uma história de coragem, justiça e identidade. Posse não apenas revisa o gênero, mas também o reimagina, oferecendo ao público um olhar inédito sobre o Velho Oeste e seu verdadeiro legado. Nos bastidores, a produção de Posse enfrentou inúmeros desafios, desde dificuldades financeiras até a resistência de estúdios que não acreditavam no potencial de um faroeste protagonizado por um elenco majoritariamente negro. Mario Van Peebles teve que lutar para garantir que sua visão fosse respeitada, buscando financiamento independente e contando com o apoio de figuras influentes do cinema afro-americano. A escolha do elenco foi um dos aspectos mais importantes para a autenticidade do filme. Além da presença de veteranos como Woody Strode e Melvin Van Peebles, Mario reuniu um time talentoso, incluindo atores e músicos da cena negra da época. Big Daddy Kane, por exemplo, trouxe um carisma único para o papel de Father Time, enquanto Stephen Baldwin, um dos poucos atores brancos no elenco, teve a função de representar um aliado improvável dentro da trama. A filmagem foi repleta de desafios técnicos. O uso de câmeras posicionadas em ângulos inusitados exigiu uma coordenação precisa, e as cenas de ação, que incluíam explosões, quedas de cavalos e tiroteios estilizados, demandaram um planejamento minucioso. Van Peebles buscou capturar a grandiosidade dos westerns clássicos, ao mesmo tempo em que adicionava sua própria assinatura estilística. Outro elemento crucial foi a representação histórica. A equipe de produção se dedicou a recriar com fidelidade os figurinos, armas e cenários da época, garantindo que o filme tivesse um visual autêntico. Freemanville, a cidade onde grande parte da trama se desenrola, foi inspirada em comunidades reais, formadas por ex-escravizados que buscavam construir um novo futuro no oeste americano. Com todas essas camadas de complexidade, Posse se tornou um filme que vai além do entretenimento, funcionando como um manifesto sobre a presença negra no Velho Oeste e a necessidade de contar histórias que desafiem narrativas estabelecidas. A recepção crítica de Posse, a vingança de Jesse Lee, foi marcada por opiniões divergentes, refletindo tanto o impacto inovador da obra quanto os desafios enfrentados por filmes que rompem com paradigmas estabelecidos. Enquanto parte da crítica celebrou a ousadia de Mario Van Peebles ao revisitar o faroeste por uma perspectiva negra, outros apontaram falhas na execução do longa, especialmente em relação ao roteiro e à estilização exagerada de certas cenas. Nos Estados Unidos, a crítica especializada reconheceu a importância histórica do filme. Alguns veículos de imprensa destacaram como Posse se diferenciava dos westerns tradicionais, tanto na composição do elenco quanto na abordagem narrativa. A revista Variety elogiou a direção dinâmica e a cinematografia vibrante, ressaltando o uso inovador da câmera e a energia das cenas de ação. O The New York Times, por sua vez, destacou o esforço do filme em dar visibilidade a personagens negros no Velho Oeste, mas fez ressalvas quanto ao tom episódico da narrativa e ao desenvolvimento superficial de alguns personagens. Houve também comparações entre Posse e os westerns spaghetti de diretores como Sergio Leone. Assim como os filmes estrelados por Clint Eastwood,
nos anos 1960 e 1970, a obra de Van Peebles aposta em closes expressivos, trilha sonora impactante e confrontos cinematográficos grandiosos. No entanto, enquanto Leone buscava reinventar o mito do cowboy solitário, Van Peebles estava mais interessado em recuperar uma história real e negligenciada sobre a participação negra na construção do Oeste. Apesar dos elogios, Posse não conseguiu atingir um grande sucesso comercial na época de seu lançamento. Parte disso se deve à resistência do mercado cinematográfico em promover narrativas que fogem dos padrões tradicionais. Grandes estúdios não investiram tanto na distribuição do longa e, em alguns países como o Brasil, ele sequer chegou aos cinemas. Isso limitou o alcance da obra e impediu que ela atingisse um público ainda maior. Por outro lado, o impacto cultural de Posse foi significativo dentro da indústria cinematográfica afro-americana. O filme ajudou a abrir caminho para outras produções que exploraram o Velho Oeste sob diferentes perspectivas, como Django Livre, 2012, de Quentin Tarantino, e Vingança em Castigo, 2021, de James Samuel. Muitos cineastas negros reconheceram Posse como uma influência importante, tanto na representatividade quanto na abordagem estilística ousada. Além disso, Posse se tornou um filme cult ao longo dos anos, encontrando uma nova audiência com o passar do tempo. A ascensão do streaming permitiu que novas gerações descobrissem a obra, reavaliando sua importância dentro do gênero western. Fóruns de cinema e críticos contemporâneos passaram a resgatar o filme, destacando sua relevância histórica e estética. Outro aspecto importante do legado de Posse é sua contribuição para o debate sobre a representação da população negra no cinema de gênero. Ao trazer um elenco majoritariamente negro para um faroeste, um território cinematográfico tradicionalmente dominado por protagonistas brancos, Mario Van Peebles ajudou a expandir os horizontes narrativos de Hollywood. Essa mudança foi essencial para o surgimento de novas produções que celebram a diversidade e recontam histórias esquecidas pela indústria. A influência de Posse, a vingança de Jesse Lee na representatividade do cinema ocidental moderno, vai além de sua proposta inicial de revisão histórica do Velho Oeste. O filme de Mario Van Peebles estabeleceu um precedente importante para a inclusão de protagonistas negros em narrativas cinematográficas que, historicamente, os haviam marginalizado. Seu impacto ressoa em diversas produções posteriores que buscaram revisitar o gênero sob novas perspectivas. Nos anos seguintes ao lançamento de Posse, o faroeste começou a ser redescoberto por cineastas que viam nesse universo uma oportunidade de recontar histórias a partir de diferentes vozes. O sucesso de filmes como Django Livre, 2012, de Quentin Tarantino, e Vingança em Castigo, 2021, de James Samuel, demonstra como a presença negra no western ganhou força e reconhecimento. Ambos os filmes, embora distintos em tom e abordagem, compartilham com Posse a intenção de resgatar personagens negros historicamente ignorados dentro do gênero. Em Django Livre, Tarantino utiliza a estrutura clássica do western spaghetti para construir uma narrativa de vingança e emancipação, protagonizada por um ex-escravizado em busca de sua esposa. O filme incorpora elementos estilísticos semelhantes aos de Posse, como tiroteios exagerados, personagens carismáticos e uma trilha sonora que mescla diferentes épocas e estilos musicais. No entanto, enquanto Tarantino enfatiza o revisionismo histórico por meio do exagero e da violência estilizada, Van Peebles buscou um equilíbrio entre ação e realismo histórico, evidenciando a luta de ex-soldados negros por liberdade e dignidade. Já Vingança em Castigo, dirigido por James Samuel, adota uma abordagem ainda mais ousada na representação negra dentro do western. Inspirado em personagens reais, o filme apresenta um elenco predominantemente negro, com nomes como Idris Elba, Regina King e Jonathan Majors, e reforça a estética vibrante e dinâmica que já havia sido explorada por Van Peebles. Samuel, assim como Van Peebles, também incorpora a música como elemento narrativo essencial,
utilizando trilhas sonoras contemporâneas para dar um tom moderno à ambientação do Velho Oeste. Além da influência direta no cinema, Posse também impactou outras mídias, como a televisão e os quadrinhos. Séries como Westworld, 2016, passaram a incluir personagens negros com protagonismo dentro do universo do faroeste, explorando narrativas que questionam o papel da negritude nesse período histórico. Da mesma forma, a indústria dos quadrinhos tem revisitado figuras negras no western, com personagens como Nat Love, conhecido como Deadwood Dick, sendo reintroduzidos ao público moderno. A abordagem de Van Peebles em Posse também ajudou a consolidar um estilo de cinema afrocentrado dentro de gêneros tradicionalmente dominados por narrativas eurocêntricas. Sua obra mostrou que era possível contar histórias negras dentro do faroeste, sem precisar seguir os estereótipos impostos por Hollywood. Esse legado tem inspirado novos cineastas a explorarem gêneros como o terror, a ficção científica e o próprio western sob perspectivas inovadoras e representativas. Ao longo dos anos, o reconhecimento de Posse, a vingança de Jesse Lee, cresceu, solidificando sua importância dentro da história do cinema. O filme se tornou referência para produções que buscam recontar o passado de forma mais inclusiva, desafiando a visão tradicional do Velho Oeste e colocando em evidência as vozes daqueles que foram silenciados pela narrativa dominante. Posse, a vingança de Jesse Lee, transcende sua condição de mero entretenimento para se firmar como uma obra relevante dentro do contexto histórico e cinematográfico. Com sua abordagem ousada e inovadora, Mario Van Peebles não apenas resgatou a presença negra no Velho Oeste, mas também desafiou as convenções de um gênero tradicionalmente dominado por narrativas brancas. O filme representa uma celebração da força e da resiliência dos afro-americanos, ao mesmo tempo em que expõe as injustiças de um passado frequentemente ignorado pelo cinema mainstream. Ao longo dos anos, Posse conquistou um status de cult, sendo redescoberto por novas gerações e reconhecido como um marco na luta por representação no cinema. Sua influência pode ser sentida em filmes posteriores que continuaram a explorar o gênero western por uma ótica mais inclusiva e autêntica. Mais do que uma simples revisão histórica, Posse é um manifesto cinematográfico que reafirma a importância de contar histórias sob perspectivas diversas e muitas vezes marginalizadas. Mario Van Peebles demonstrou que o faroeste não pertence a um só grupo, mas às inúmeras culturas e povos que ajudaram a construir o oeste americano. Com uma narrativa vibrante, um elenco marcante e uma direção estilizada, Posse segue como uma obra essencial dentro do cinema afro-americano e um lembrete poderoso de que a história não é estática, mas sim um campo aberto para ser recontado sob novos e necessários pontos de vista. Assim, ao relembrarmos Posse, a vingança de Jesse Lee, não apenas revisitamos um western singular, mas também celebramos a força de uma visão que ajudou a transformar o cinema e a forma como enxergamos o passado. O legado do filme persiste, inspirando narradores a contar suas próprias histórias, rompendo barreiras e reafirmando que toda voz merece ser ouvida. E então, você já assistiu a esse clássico do western? O que achou de Posse, a vingança de Jesse Lee? Conta pra gente nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E por hoje ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.